Olá, gente, bom dia, bom dia, bom dia, pleno sábado, tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo que a gente vai colocar lá no nosso programa do curso para profissionais, é um curso de jejum avançado. Bom dia, bom dia. Se você quiser mais informações, digite curso ou digite profissionais, qualquer um dos dois pode digitar curso. É um curso mais voltado, bom dia, para pessoas que querem aprofundar mais detalhadamente sobre o jejum. É um curso mais aprofundado. Não é para você que está começando a fazer o jejum, que gostaria de aprender o básico, os protocolos, não. É um curso, assim, para quem deseja aplicar o jejum, assim, com maior profundidade, né? Sei lá, às vezes a pessoa tem uma necessidade de entender mais como que o jejum tem efeitos fisiológicos em relação a tratamentos, a estratégias, né? Jejum aí é uma maravilha da natureza. E então é isso. Quem tiver interesse pode digitar curso, que você vai receber as informações. É muito interessante, pessoal, porque eu vejo assim, vários profissionais da área da saúde, quanto mais as pessoas entenderem os mecanismos de jejum intermitente, vão ter mais conhecimento e um melhor manejo no tratamento, né, com os seus pacientes, porque a gente vê que o jejum ele altera completamente aí o funcionamento do nosso organismo, e muitas das vezes o nosso paciente, a pessoa que a gente está atendendo, Boris, não tem resultados expressivos justamente porque a pessoa está inflamada. Eu quero compartilhar uma coisa interessante com vocês, que foi Boris, uma coisa interessante de uma paciente que a gente acompanhou o caso dela. É por isso que esse vídeo vai ficar gravado lá no curso mais avançado, para entender como que o manejo do jejum intermitente, no caso o jejum avançado, né, o jejum mais prolongado, e a suplementação é importante. Bom dia, estou há 12 dias, quero chegar aos 20, mas dessa vez a balança travou. Arita, eu vou falar uma coisa, que essa live vai servir para você, tá? É bem interessante. Como que acontece, né, nosso organismo? Você começa a fazer um jejum prolongado, a partir de pelo menos de 24 horas, o seu corpo começa num processo de renovação celular. Então, o seu corpo entra no modo de eliminação. Seu fígado, seus rins, em vez de ficar lá, esses órgãos vitais lá, ficarem trabalhando na parte da digestão, eles vão trabalhar num outro modo. Por isso que o jejum, ele pode ser uma ferramenta muito aplicada em qualquer quadro de doença, gente, porque todos os processos inflamatórios que estão relacionados à alimentação são reduzidos quando você faz um jejum, principalmente um jejum de mais de 24 horas. E o caso dela foi interessante, que eu tô vendo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês os exames, que interessante, sobre o histórico dela, tá? O histórico o perfil metabólico. Vou tirar aqui e vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Aqui é a glicose dela, que lá em 2024 estava 98, ela depois foi para 91 e agora 90, e após o jejum prolongado aqui 84. Então, as pessoas que perguntam aí sobre a glicemia, né, como que faz o diabético, como foi, ela fez um jejum muito prolongado, ela fez pelo menos 10 dias, 20 dias aí sem o jejum calórico, sem calorias nenhuma. E depois ela prolongou um período maior com o jejum metabólico. Então assim, olha a glicemia de 90, 98, 84. Bem interessante aí, então, no quadro de pessoas que têm desequilíbrio da glicose. Então fala, jejum não serve para diabético. Se a pessoa tiver a questão, o preparo na alimentação, esse preparo para o jejum, essa pessoa vai ter sucesso ali no manejo da glicose. Então, por isso que hoje nessa live a gente vai focar mais nesses valores. E eu vou falar um pouquinho também, gente, que interessante, olha só,
as enzimas do fígado. Olha que interessante. Aqui, ó. Ela tinha aqui gordura no fígado. Ó, em 16/1 tava 66, né? Quanto maior esse valor aqui, mais gordura no fígado, mais inflamada a pessoa tem. Ó, a pessoa está. Olha aqui em 2023, estava em 163, gente, esse marcador aqui, o GPT, né? Olha só, de 163, agora está em 20. O último aqui foi em 2024 que ela fez, estava 66. Olha que interessante esse fator, porque além do jejum regular, a questão do açúcar no sangue, o que acontece? Como o jejum tem esse processo de renovação de células, o fígado, que é o responsável por essa produção aqui, ó, você imagina, de 163, então ela estava muito inflamada, gordura no fígado, foi para 20. Então essa regulação ali do fígado aconteceu. Então, assim, igual eu falo, jejum ele não é só uma ferramenta que você vai fazer uma estratégia e vai ter um resultado ali isoladamente. Os resultados são posteriores, assim, o seu corpo começa a funcionar de uma forma diferenciada em relação à forma que ele funcionava antes. Imagine uma pessoa inflamada que come 6 vezes ou mais vezes ao dia, viciada em carboidratos, o metabolismo todo errado, o fígado super problemático, fígado gorduroso, fígado esteatose, enfim. Esse funcionamento, essas enzimas. Oi, Elisa, tudo bem? Em breve você vai receber seu material. E então é isso, né? Essa, como eu falei, foi um caso de um jejum muito prolongado, pelo menos, se não me engano, foram 10 dias de jejum calórico e depois o jejum metabólico. E outro fator interessante aqui que eu percebi na melhora aqui do quadro dela foi, deixa eu pegar aqui o resultado. São muitos exames, ó. Interessante que essa paciente, ela estava suplementando alguns itens. Então, assim, a B12 ela estava suplementando, ferro ela estava suplementando também. Então, mesmo nessa estratégia do jejum, ela continuou fazendo a suplementação. Então, muita gente tem preocupação, eu vou fazer jejum, vou ficar desnutrido. Se você estiver sendo acompanhado nessa parte da suplementação, essa questão dos fatores dos micronutrientes, eles não vão ser afetados, porque você está suplementando. Então, você continua no jejum, você não quebra o jejum e o seu corpo continua recebendo ali os nutrientes necessários para fazer todo esse funcionamento. A ferritina dela, gente, a gente sempre fala de ferritina baixa, né? Olha a ferritina dela. Ali em fevereiro, tava 561. Aqui eu não consigo acompanhar o resultado anterior, mas provavelmente a ferritina dela ainda estava mais aumentada ainda devido àquela questão do fígado. Então, assim, ferritina alta, enzimas hepáticas elevadas, né, problema no fígado. Então, como eu falo sempre, o fígado é um órgão que ele é muito importante em todas as questões relacionadas ao detox. Então, se você come errado, o seu fígado fica prejudicado. Se você come muito carboidrato, o seu fígado que metaboliza. Se você bebe muito, se você come muito açúcar, se você come muitos alimentos industrializados, cheios de toxinas, tudo vai para o seu fígado. Então, a importância de você cuidar do seu fígado, de não sobrecarregá-lo, de colocar o jejum intermitente como uma prática diária, assim, como uma questão até preventiva, é muito importante, né? Porque quando chega num caso, assim, uma comida por dia ou mais, o melhor protocolo para mim, uma vez por semana, 36 horas. Muito legal, Ana. Esse protocolo é fantástico, né? Quanto menos vezes você comer no dia, menos sobrecarga, porque você vai dar para o seu fígado. E quando a gente fala de jejum nessa questão, né, mais ou menos, ó, a ferritina é um valor que é para dar entre 100, no máximo 120, aqui o valor de referência, né? Deixa eu ver aqui. Então, o valor dela aqui, a ferritina sérica, tá 561, né? Um valor muito elevado. Então, é o fígado que realmente estava sobrecarregado
Então o jejum intermitente, o jejum prolongado aqui para ela foi uma ferramenta incrível. A hemoglobina glicada dela agora está em 4,2%. Pelo que ela me passou ali de valores, parece que estava próximo de 7%. Então ela estava também num quadro ali pré-diabético ou até mesmo diabética. Então esse valor de 7% foi para 4%. Bom dia! O melhor protocolo para emagrecer são os jejuns alternados. Agora, quando a gente fala de jejum, pessoal, a gente está fazendo essa live que vai ficar gravada no curso de jejum avançado. Então, se você quer mais informações, digite curso. Quanto mais, por exemplo, o seu jejum prolongado, ele vai ter benefícios muito além de emagrecer, tá? Fui na nutricionista, ela cortou tudo, eu costumo seguir a regra, porém meia banana e uma fatia de batata não tem como. Tem nutricionista que não sei não. Ela cortou tudo, eu costumo seguir a regra. Mas você achou pouco a meia banana e uma fatia de pão? O que você achou dessa estratégia dela? Aqui, olha a insulina dela, gente. O valor da insulina dela está em 5. Um valor excelente. Se não me engano, a insulina dela anterior estava muito mais alta que isso. Eu não me lembro o valor, mas assim, ela deu um reset no fígado, na insulina, no pâncreas. Foi realmente assim, um novo funcionamento metabólico aí. Já fiz jejum e voltei a comer errado novamente. Agora estou de novo, mas o peso está um pouco estagnado. Eu vou falar o porquê, tá? Por que o peso fica estagnado, principalmente quando a gente está mais inflamado? Qual suplemento Lugol que tem que suplementar? Eu mando manipular, tá, gente? A minha fórmula. Então, eu faço uma fórmula, uma dosagem específica para as minhas necessidades. Porque a gente não encontra o Lugol, assim, comercializado. Geralmente precisa da receita. Estou com cãibra na panturrilha quando durmo. O que faço para melhorar? Tomo água com sal, magnésio. Pode ser deficiência de potássio também, tá? Ou precisa de mais magnésio ainda. Aqui, outra coisa interessante aqui que eu vou mostrar, o porquê que as pessoas têm dificuldade para emagrecer quando estão muito inflamadas. Deixa eu ver aqui, fator... deixa eu ver aqui os valores dos antioxidantes, tá? Olha só, esse aqui é bem interessante. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Olha aqui, ó. A vitamina C. Como essa paciente, ela estava num quadro de inflamação crônica, sistêmica, quanto mais o fígado, tudo se altera, mais antioxidantes o corpo demanda para fazer o papel de filtragem ou de detox, né? Seu corpo precisa dos nutrientes para funcionar melhor. E olha aqui, a vitamina C dela, mesmo suplementando. Quando a gente vê no valor de referência, o valor da referência é sempre bom ficar próximo ao máximo, principalmente dos antioxidantes, né? Então, digamos, tá 0,85. Eu já vi pacientes super inflamados que esse valor tá 0,10, 0,20, o dela tá 0,85. Mas o ótimo é chegar aqui perto do 1,5, tá? A vitamina C é muito importante, principalmente pro fígado. Então, provavelmente, quando você não está... quando você continua inflamada, não consegue perder peso, provavelmente seus níveis de antioxidantes estão baixos. Seu corpo não tem substrato suficiente para o seu metabolismo funcionar de forma adequada. Ó, a vitamina E, o valor aqui de 5 a 20. Eu também gosto de deixar aqui perto do 15, do 18, do 20, o dela tá 12. Dá para melhorar bastante aqui o valor da vitamina E. Então, geralmente, quando a pessoa tá com metabolismo lento, a mulher tá lá com o fígado inflamado, cheio de alterações nos exames. E geralmente o que acontece? Os médicos, em geral, os profissionais, não pedem os níveis de minerais, de vitaminas antioxidantes, né? Só pede ali o funcionamento renal, fígado, enfim. Mas a gente sempre vê essa associação, né? Vitamina C baixa, vitamina D baixa, vitamina A baixa. Isso vai dificultar
o emagrecimento na questão metabólica, porque é um corpo mais inflamado com menos reserva de antioxidantes. Os antioxidantes, gente, são os responsáveis por fazer esse papel de ajudar o seu corpo a detoxificar. Então, muitas vezes o que acontece? Às vezes a pessoa faz jejum, bastante jejum prolongado, ou jejum também intermitente, e não tem tanto resultado, porque ela não tem esses substratos necessários para fazer esse papel de detoxificar. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo casos e oriento pessoas, já venho aprendendo muito isso com as pessoas que fazem jejum mais prolongado. Faz jejum, viu lá os resultados, dá um tempo do jejum tão prolongado, suplementa, faz suplementação de todos esses antioxidantes, dosagens mais intensas, melhora esse perfil nutricional. E eu vejo assim resultados que quando a pessoa começa a suplementar, a perda de peso destrava, a inflamação reduz, o PCR reduz. A gente fala sempre para vocês dos antioxidantes, né? Essa vitamina C, vitamina A, NAC, que é a N-acetilcisteína, glutationa. Existem muitos antioxidantes importantes, depende de cada, né, necessidade. Aqui na Espanha não pede exame, nem passa nada, mas eu compro a C com zinco, ômega 3. É isso. E aqui no Brasil também é raro, né? Assim, a vantagem de quem tá no Brasil consegue fazer esses exames, né, particular, sem pedido médico, enfim, tem uma liberdade maior, ou até mesmo para pedir para o médico a gente tem uma liberdade maior. Mas eu falo sempre para vocês, se você tá lá com uma perda de peso muito resistente, gente, eu vejo casos, relatos, assim, que eu sigo várias pessoas nessa linha de emagrecimento, enfim, tem gente que utiliza remédio, tá usando lá as canetinhas famosas e não perde nada. A pessoa não perde peso, gasta uma fortuna porque a pessoa está muito inflamada. Então, assim, claro que o jejum é uma ferramenta incrível, o uso de medicamentos em alguns casos é necessário, mas assim, o que reduz a minha inflamação, né? Faço jejum intermitente, puxo o ferro, sucesso. Reduz a inflamação, você melhorar a sua alimentação, né? Claro que reduzir o que te inflama, isso é muito importante. Não adianta, assim, suplementar, né? Fazer todo o cuidado e começar o dia comendo pão com doce de leite ou pão com leite condensado. Não dá. Você usou Noemi e não perdeu? Você usou por quanto tempo? Então é isso, aí a pessoa tá lá super inflamada, né, com metabolismo lento, falta nutrientes, aí o profissional manda comer pão com doce de leite ali no café da manhã, no pré-treino, né, não faz muito sentido na lógica, né, porque eu vejo casos assim, às vezes a pessoa está fazendo jejum e mesmo assim não tem resultados. Imagine essa pessoa comendo pão com doce de leite pela manhã. Não tem como, né? O que acha do açafrão? Ótimo, açafrão, cúrcuma, os naturais, né? O gengibre, o coentro, né? Então, tem gente que faz ali, usa o extrato de coentro, a tintura de coentro, o chá, tudo que, né? Essas ervas antioxidantes também tem o seu potencial para ajudar a reduzir a inflamação, né? E claramente a suplementação ali da vitamina C. Eu vejo assim resultados, tanto é que existem tratamentos, né? Existem linhas de tratamentos em pacientes com câncer com altas doses de vitamina C. A vitamina C em soroterapia, que é uma dose, uma quantidade muito concentrada de vitamina C, que é uma dose que você não vai conseguir repor somente na suplementação oral e muito menos no uso dos alimentos que tem vitamina C. Então, às vezes a pessoa tá lá com um nível de vitamina C tão baixo que, né, o corpo entra nesse colapso. Então, se você percebe uma perda de peso mais resistente, né, um fator de inflamação, um sintoma muito persistente, recorrente, vai procurar saber sobre os seus nutrientes, sobre o seu perfil nutricional, que a resposta pode estar aí. De quanto em quanto tempo podemos aumentar as horas de jejum? Não tem regra. Não tem regra mesmo. Depende muito da capacidade individual, do grau, assim, digamos, de tolerância. O que eu acho do jejum? Uma pessoa que escreveu que faz jejum de 12 a 16 horas, quebra com salada e suco detox.
ajuda. Pode ajudar sim, né? Utilizar ali o suco de alguns vegetais. Aí depende, né? Às vezes, aí tem que ver se tem muito agrotóxico, o efeito, analisar, né, as perdas e ganhos, né? Isso é complicado. Por isso que às vezes a suplementação ela é mais certeira em alguns níveis, principalmente se você tem deficiência mais intensa e se você está mais inflamado. Então, a resposta ali da sua perda de peso, da sua dificuldade de perder peso, pode estar no seu perfil de nutrientes. E eu falo isso, gente, com toda a segurança, assim, porque eu vejo casos de pessoas que começam a suplementar, a perda de peso destrava, a inflamação, tem os oxalatos também, então é complicado, né? A suplementação ali mais concentrada, porque na suplementação você vai ingerir somente o nutriente sem esses aportes, então você vai conseguir aumentar as dosagens de forma mais certeira, né, mais eficiente, você vai acompanhando ali nos seus exames. E assim, a grande maioria das pessoas tem muitas deficiências nutricionais, principalmente de antioxidantes, e nem sonham, não sabem, né? Aí tenta fazer várias estratégias, não funciona, ou às vezes começa com alguns tipos de doenças mais persistentes. Me tira uma dúvida, porque tem nutricionista que não recomenda o jejum e alegam ser pelo motivo de lentificar o metabolismo. Michele, eu acho que é porque os estudos e toda essa técnica científica do jejum, ela é algo mais recente, né? Então, assim, o profissional que fala que o jejum diminui o metabolismo, primeiro, é o profissional que não pratica, que não acompanha pessoas que fazem jejum, que ficou lá naquele passado, né? Daquela história de que o café da manhã é muito importante, com cereais, não sei o que, aquela historinha que a gente sabe, né? Baseado ali na pirâmide alimentar. Então, nos estudos, conforme a gente vê, o jejum, na verdade, ele aumenta o metabolismo. Se você já vi casos, já vi estudos provando ali que a pessoa, por exemplo, no jejum de 36 horas, o metabolismo está, tipo, 30% mais aumentado em comparado às primeiras 6 horas de jejum. Porque o seu corpo vai focar no modo de detox, né? De eliminação e de queima de gordura mais intenso. O que acontece, assim, quando a pessoa faz muito jejum, ela come pouco por meses, ela faz muita restrição calórica, muito jejum, não faz estímulos diferentes, não alterna, nesse caso pode sim diminuir o metabolismo. Mas jejuns alternados, jejuns intermitentes, igual eu falo, quantas refeições vocês fazem por dia? Eu acho assim, 2 refeições bem feitas, né? Uma pessoa que faz jejum intermitente, já tá adaptado, não tem a necessidade real de comer mais de 2 vezes ao dia. Se a pessoa come comida de verdade, come bem, se sente saciada, se a pessoa está regulada. Então, digamos, você falar que você faz 2 refeições por dia, na minha opinião, nem é considerado jejum, né? É um estilo de vida. 2 refeições para mim é o suficiente. Então, com 2 refeições, eu consigo nutrir o meu corpo com as necessidades calóricas, com as necessidades que o meu corpo tem. Agora, se eu começar a fazer 1 refeição por dia, se eu parar de comer, se eu ficar 2, 3 dias sem comer, depois como pouco, aí isso sim é um problema, que daí não se torna um jejum intermitente, né? Já se torna uma restrição calórica mais recorrente. Mas se você fala jejum intermitente, você alternar períodos, você fazer protocolos alternados e se alimentar bem no momento que você não está em jejum, né? Não comer sempre muito pouco, e se você comer bem, suplementar, é o que o seu corpo precisa. O seu corpo tem que entender muito bem a diferença entre estado alimentado, entre estado não alimentado. Eu prefiro não tomar o café da manhã, almoçar bem, o café à noite bem pouco, café sem açúcar, maravilha. Geralmente, assim, né, a refeição mais importante aí na hora do almoço, no meio do dia, e uma refeição mais menos densa, digamos, no período da noite, né? Esse é o que as pessoas geralmente fazem. Ou tem gente que gosta do café da manhã, almoça e pula o jantar, que também é uma estratégia excelente. Mas é o que a gente vê, resultados. Ontem uma pessoa me mandou, né? Até fiz um vídeo brincando lá, que a Nutri estava passando um tipo de sugestão de pré-treinos. E
E aí ela falou, nossa, minha irmã passou nessa Nutri. Aí a sugestão de pré-treino era leite condensado com morango, umas coisas assim. Pão com doce de leite, enfim. E aí ela falou, minha irmã não teve resultado nenhum, não perdeu peso, ficou frustrada, até ganhou um pouco de peso. Aí eu ensinei o jejum pra ela, ela perdeu 10 quilos. É isso, porque o jejum acaba destravando. Faço uma refeição por dia, sinto muito mais falta da janta do que do almoço. Você acha melhor trocar almoçar e não jantar? Eu acho mais eficiente assim. Metabolicamente é mais saudável só almoçar, né? Na verdade, comer as suas quantidades calóricas durante o dia é melhor. Mas acaba que no nosso dia a dia, né, a gente tem mais disponibilidade de comer durante a noite, né? Então, mas o importante é que assim, a maior parte das calorias seja o mais cedo possível, né? E se for um jantar menos denso. E a suplementação, ela vai desde vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina complexo B, NAC, que é o N-acetilcisteína, aí os minerais, magnésio, zinco. Então depende das necessidades, né, individualizadas aí de cada um. Minha pior dificuldade é não consumir açúcar, porém tenho que aceitar que açúcar faz mal. Você sabe, Eliane, que até essa questão do paladar meio que viciado no açúcar tem a ver com esse desequilíbrio de minerais? Eu falo que muitas pessoas têm deficiência de zinco, são compulsivas por doce. É interessante isso, né? Tem gente que começa a suplementar zinco, a vontade de doce vai embora. É incrível. Para iniciantes, a melhor indicação, pular o café da manhã ou jantar. Para os iniciantes, eu acho que o mais fácil é o que eles conseguirem fazer. Se você acha mais fácil pular o café da manhã, eu acho, para quem está iniciando, o que ela conseguir, para mim, eu já acho lucro quando a gente trabalha na linha de redução de danos. Porque a redução de danos é isso, gente. A pessoa faz lá, come 7 vezes no dia, certo? Aí ela começa a comer 3 vezes. Aí ela, sei lá, num jejum de 12 horas, 3 vezes. Nossa, pra quem comia 7, pra comer 3, nossa, já é um sucesso, né? Tipo, já é uma evolução. Sempre eu falo, não se compare com o que os outros fazem. Vai na sua lógica, na sua prática, no que você tem mais facilidade. Aí, de repente, a pessoa de 3 refeições, ela consegue, de vez em quando, comer 2 vezes ao dia. Ela começou... deixar o café da manhã mais tardio, almoçar ou pular o café. Aí, assim, imagina aquela pessoa que comia 7 vezes, comer 2 vezes alguns dias da semana. Olha o sucesso, né? Então, eu digo, o melhor protocolo é aquele que você consegue fazer. Que você começa a ter adesão, sucesso, autonomia. Você começa a perceber que o seu apetite fica mais reduzido, você começa a ter o controle, né? Sair um pouco dessa matemática de, tem que fazer tantas horas. E se conhecendo, eu acho que o jejum, ele traz esse potencial de autoconhecimento incrível, né? Porque a gente pensa assim, eu programei, vou pular o café da manhã, um exemplo. Nunca pulei o café da manhã, vou começar a pular o café da manhã. Aí, como você está acostumada todo dia comer às 8 da manhã, aí às 8 da manhã provavelmente você vai ter um pico de fome. Para você que nunca pulou o café da manhã. Aí você vai ver que vai ter esse pico de fome às 8 da manhã, porque você sempre comeu, às vezes é muito mais devido a um comportamento aprendido do que a própria fome fisiológica. Você vai ver que vai dar um pico, depois vai reduzir. Aí você vê, nossa, minha fome reduziu mesmo. Passou o horário ali, chegou meio-dia, tô tranquila. Você vai percebendo que essa fome urgente, ela vai reduzindo, né? Então, você vai tendo esse controle, esse autoconhecimento que eu acho fantástico. E a manutenção de peso é sobre isso, né? Você se desvencilhar dessa questão de contar calorias, ficar ali contabilizando tudo e deixar o seu corpo responder, né? Claro que para chegar nesse sinal aí de autoconhecimento, de disciplina, vai tempo, né? No começo a gente quer sair comendo tudo que vem pela frente. Pode falar um pouco da creatina? Amo creatina, muito bom. Acho a creatina
excelente no fator nutricional, no fator de você estar nutrindo também um tipo de aminoácido. Reduz, eu já vi que reduz ansiedade, melhora seu perfil nutricional. Acho a creatina, assim, fantástica. 38 horas tranquilamente, fiz corrida hoje, cross ontem. Jejum reduz sentimentos depressivos. Sabe por quê? Porque nesse jejum que você tá, de 38 horas, seu corpo libera mais dopamina, serotonina, a adrenalina aumenta, por isso que seu coração fica mais acelerado, aí você fica com a sensação de bem-estar. E aí, aumentando o bem-estar, reduz os sintomas, né, as sensações de depressão. Creatina cai seu cabelo, que estranho, nunca ouvi falar sobre isso, mas eu vou pesquisar. Nunca mesmo. Será que a sua queda de cabelo não tá mais relacionado com alguma falta de nutriente, Marcela? Porque realmente é um sintoma que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu pulo o café da manhã à noite, tenho muita fome? Não sei. A ideia, né, depende muito do que você come ali no momento que você não tá em jejum. Toma pela manhã um mix de farinhas naturais. Quebra o jejum, sim, né? Farinha tá ingerindo calorias e ativa ali a insulina por ser carboidrato. Tem um biotipo magro, treino 3 vezes por semana, consumo creatina e proteína para ter uma barriga de tanquinho tirando os exercícios. Qual seria a melhor estratégia? Jejum intermitente. Aumentar ali o GH natural, porque o jejum também aumenta o nível de GH, que é o hormônio do crescimento, e aumenta o glucagon, que é o hormônio da queima de gordura, diminui a insulina, seu corpo vira uma máquina de queimar gordura. E para o homem, essa resposta na barriga é muito rápida, assim, umas horinhas de jejum. Se você fizer, Johnny, 2 vezes na semana, você faz um jejum de 24 horas, você vai ver sua barriga secar. Não sei se você já fez, mas você não precisa nem ser consecutivo. Vai, sei lá, 2 dias da semana, segunda e quarta, só uma refeição. Os outros dias você segue ali a sua alimentação. Você vai ver que dá um up na queima de gordura. O homem responde muito rápido. O pré-treino da Growth ou creatina. A creatina não quebra o jejum. Agora o pré-treino da Growth eu não sei. Depende do rótulo. Eu não conheço. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar essa live salva. Esse vídeo vai lá para o nosso curso também o curso de jejum. Se você quiser saber mais deste curso. É um curso voltado tanto para pessoas que praticam o jejum de forma mais intensa, mais avançada, e também para as pessoas que querem trabalhar, querem orientar, às vezes nem é nutricionista, ou pode ser que seja, mas que querem entender melhor do jejum para aplicar também na sua prática profissional. Iniciei há 3 meses com poucas horas, já senti diferença. Vou continuar com mais horas, estou no caminho certo. Obrigada, você é um incentivo para todos. Que legal, Ruth, parabéns. É isso, gente. Jejum alternado é sucesso. Jejum potencializa a sua queima de gordura porque ele te desinflama e ao mesmo tempo você reduz calorias. Sim, a restrição calórica, ela é importante. Precisamos sim reduzir calorias. Por isso que um jejum lá de 2 dias, 48 horas, você seca, você emagrece rapidamente. Porque você tá numa restrição. Imagina 2 dias sem comer ao longo da semana, né? Você faz lá um protocolo de 48 horas na semana. Você vai somar as calorias da semana, né? Contabilizando essa restrição calórica. Aí você vai comparar com aquela estratégia que você faz lá, jejum de 16 horas ou faz 3 refeições. Nenhuma estratégia vai ser tão eficiente na restrição calórica quanto o jejum, né? O melhor alimento para quebrar o jejum, proteínas e gorduras boas. Ovos, carnes, abacate, eu acho um alimento excelente aí para quebrar o jejum, que é rico em gorduras, te dá saciedade, sem açúcar, tá, gente? Tem que ser sem açúcar. Após 38, posso fazer o de 24, você pode ir alternando, Paty, tranquilamente. Tenho muita dificuldade de tirar o doce. Dá uma olhada nos teus níveis de zinco. Provavelmente você tá com o zinco lá embaixo. Johnny, tenta fazer 1 mês pra ver qual o resultado. Faz e me fala. Volta aqui pra me falar, que eu acho que vai ser sucesso. Se é só a barriguinha ali que você quer queimar, você vai ver a gordurinha derreter. Eu falo com
tranquilidade que funciona. Para o homem funciona muito, muito rápido, assim, é incrível. Para nós mulheres temos todas aquelas questões hormonais, metabólicas, alterações de ciclo, retenção de líquido, o abdômen que a gente, o nosso abdômen, a composição corporal, principalmente percentual de gordura, é sempre diferente do homem, né? Para a mulher ficar com aquele abdômen trincado, naturalmente é bem difícil, né? Geralmente fica sequinha, mas trincado ali, igual do homem, com um percentual bom de massa muscular e pouca gordura, porque o homem tem mais testosterona, então ele é mais propício ali para manter esse biotipo. Creatina não engorda. Colesterol alto ajuda sim, o jejum com certeza. Então é isso, pessoal. Vou deixar essa live salva. Essa live vai lá para o nosso curso. Se você quiser ter mais informações, digite curso. E é isso, um beijão. Ótimo sábado aí para vocês.